A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Pessoal, então vamos continuar então a nossa leitura, nossa meditação. Hoje a gente vai na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11 e capítulo 12. Então invoquemos sobre nós a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, Espírito Santo, sobre nós. Que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha abrir a nossa mente, a nossa inteligência, venha nos dar sabedoria, Senhor, para compreendermos a Tua palavra, compreendermos a Tua vontade para nós, Senhor. Sim, Senhor, que o Espírito Santo venha habitar em nossos corações e que a Virgem Maria interceda por nós. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Então vamos então, pessoal, lá na Bíblia Ave Maria, na página 1460. Lá no capítulo 11, versículo 1. Vai dizer o seguinte: Pergunto então, acaso rejeitou Deus o seu povo? De maneira alguma, pois eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não repeliu o seu povo, que ele de antemão distinguiu. Desconheceis o que narra a Escritura no episódio de Elias, quando este se queixava de Israel a Deus? Senhor, mataram vossos profetas, destruíram vossos altares, fiquei apenas eu, e ainda procuram tirar minha vida. Que lhe respondeu a voz divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram o joelho diante de Baal. É o que continua a acontecer no tempo presente. Subsiste um resto, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça cessaria de ser graça. Consequência? Que Israel não conseguiu o que procura. Os escolhidos, estes sim, o conseguiram. Quanto aos mais, foram obcecados, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos para que não vejam e ouvidos para que não ouçam, até o dia presente. Davi também o diz: a mesa se lhes torne em laço, em armadilha, em ocasião de tropeço, em justo castigo. A vista se lhes obscureça para não verem. Dobra-lhes o espinhaço sem cessar. Agora, versículo 11. Pergunto ainda: tropeçaram acaso para cair? De modo algum. Mas sua queda, tornando a salvação acessível aos pagãos, incitou-os à emulação. Ora, se o seu pecado ocasionou a riqueza do mundo, e a sua decadência a riqueza dos pagãos, que não fará a sua conversão em massa? Declaro a vós, homens de origem pagã, como apóstolo dos pagãos, eu procuro honrar o meu ministério, com o intuito de, eventualmente, excitar à emulação os homens da minha raça e salvar algum deles. Porque, se de sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, qual será o efeito de sua reintegração, senão uma ressurreição dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. Se alguns dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, foste enxertada
em seu lugar e agora recebeste seiva da raiz da oliveira, não te envaideças, nem menosprezes os ramos. Pois, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás talvez, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertada. Sem dúvida. É pela incredulidade que foram cortados, ao passo que tu é pela fé que estás firmes. Não te ensoberbeças, antes teme. Se Deus não poupou os ramos naturais, bem poderá não poupar a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, bondade para contigo, suposto que permaneças fiel à sua bondade. Do contrário, também tu serás cortada. E eles, se não persistirem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Se tu, cortada da oliveira da natureza selvagem, contra a tua natureza foste enxertada em boa oliveira, quanto mais eles, que são naturais, poderão ser enxertados na sua própria oliveira. Então, olha só, Paulo usa aqui dessa metáfora para dizer tanto os judeus quanto os pagãos têm chance de ser salvos, desde que creiam em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a raiz, onde que os ramos que são enxertados, são vinculados a essa árvore, começam a produzir frutos, começam a vincular e a produzir frutos de salvação. Agora, independente de ser pagão, de ser judeu, aqueles que não creem em Jesus Cristo e não querem assumir, não querem mudar de vida, não querem se converter, estes também serão cortados. Então não importa a origem, se é judeu ou se é pagão, mas tem que ter uma conversão sincera de coração. Não importa hoje, trazendo para a realidade, se nós somos católicos, evangélicos, o que for, mas se nós formos vinculados à raiz que é Jesus Cristo, e nós crermos de todo o coração e formos fiéis e retos de intenção, nós também iremos ser salvos. Mas para isso a gente precisa se converter todos os dias. Todos os dias é uma conversão nova. E nunca abandonar, mas ficar firme na fé. Então vamos agora no versículo 25. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Então Israel em peso será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, apartará de Jacó a impiedade. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Se, quanto ao Evangelho, eles são inimigos de Deus, para proveito vosso, quanto à eleição, eles são muito queridos por causa de seus pais. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vós antes fostes desobedientes a Deus, e agora obtivestes misericórdia com a desobediência deles, assim eles são incrédulos agora, em consequência da misericórdia feita a vós, para que eles também, mais tarde, alcancem por sua vez a misericórdia. Deus encerrou a todos esses homens na desobediência, para usar com todos de misericórdia. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído?
Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele é a glória por toda a eternidade. Amém. Agora o capítulo 12. Agora a gente começa a sexta parte da carta de São Paulo aos Romanos, que agora é os conselhos e preceitos morais. Então vamos lá, capítulo 12, versículo 1. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um que façam de si próprios uma opinião maior do que convém. Vamos lá, voltar no versículo 3. Ó. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um, não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoável, modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhes distribuiu. Pois como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal. Apegai-vos solidamente ao bem. Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos de espírito. Servi ao Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Socorrei as necessidades dos fiéis. Esmerai-vos na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai-os e não os praguejeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Vivei em boa harmonia uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas. Afeiçoai-vos com as coisas modestas. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns aos outros, caríssimos, mas deixar agir a ira de Deus, porque está escrito: a mim a vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer, se tiver sede, dar-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Nossa, que conselhos maravilhosos, né, que Paulo deu aqui nessa carta, nessa capítulo 12. Conselhos maravilhosos. E ainda tem mais nos próximos capítulos. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.